Serginho, a América Latina é a região com a maior taxa de cesáreas no mundo. Gente, presta atenção. E o Brasil, ele aparece aí como o segundo país que mais realiza essa cirurgia. É sobre isso que nós vamos bater um papo e entender um pouquinho mais com o doutor Wilson Estáquio, que é ginecologista e obstetra. Muito bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer poder voltar a casa aqui de vocês. Seja muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui conosco. Como é que chama esse negocinho de colocar ali no cordão que o Serginho falou, doutor? Depois que corta, coloca o... Na verdade, quando você corta o cordão, alguns hospitais têm uma gominha que coloca. Sim. Ou tem um clamp. Entendeu? Então é a gominha que coloca. A gominha. Agora, isso é interessante que ele falou, e eu estava observando vocês falando aqui, realmente a gente até emociona, porque eu sou pai. Então, esse momento realmente é um momento único, né? Faz toda a diferença, né? Faz uma diferença Eu enorme. queria começar perguntando, quais os tipos de partos que existem hoje, doutor? Hoje a gente tem o parto cesariana, Sim. tá? Que é o parto via abdominal, e a gente tem o parto vaginal, que é um parto normal. Sim. A gente tem essas duas vias hoje de fazer o parto. Certo. Tá? Porque hoje a gente tem tantos humanizado. Não. Isso é a mesma coisa, é sinônimo, não é? Explica pra gente. O que seria o parto humanizado hoje? Para as pessoas que estão assistindo. O parto humanizado hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é aquele parto que a gente faz o mínimo de intervenções possíveis. Sim. E o que seria isso? Independente da via, se a gente faz um parto de via vaginal, ou seja, um parto normal, ou se faz um parto de via abdominal, que é o parto cesariana, ele pode ser humanizado. Então, ele pode ter o conceito humanizado. Até a cesárea? Sim, por que não? Olha. Por que não uma cesárea humanizada? Por que não um parto normal humanizado? Entendeu? Então, esse conceito é um conceito interessante. Ele, por volta de 70, um médico francês, escreveu uma obra onde ele colocou muito isso. O parto humanizado, trazendo ali a história do parto humanizado. E a partir de 2000, 2005, isso começou a ser muito difundido. E você tinha dito em relação à taxa de cesárea no Brasil. Sim. O que a gente poderia falar que eu acho que é interessante para as pessoas? Realmente o Brasil, ele estava com a taxa de cesárea alta. Certo. A gente tem percebido que, com as novas normativas, o novo controle da ANS, da Organização Mundial de Saúde, está preconizando cada vez mais o que? O parto normal. Antes, a paciente chegava no hospital e ela chegava, doutor, eu quero parto cesárea. Mas por que você quer parto cesárea? Doutor, eu não quero sentir dor. Eu tenho medo de sentir dor. A minha vizinha teve um parto normal traumático porque ela sentiu muita dor. Isso hoje acabou. Olha que interessante. É interessante o conceito hoje da analgesia, da anestesia. No humanizado, a gente pode adotar outras técnicas, como analgesia natural, através do banho, através da massagem, através da própria acupuntura. A gente tem um acompanhamento multidisciplinar nessas pacientes hoje, quando elas chegam à maternidade. Tanto na maternidade, que nós temos algumas maternidades hoje, privada em Belo Horizonte, Certo. e tanto nas maternidades públicas. Então, esse acolhimento mudou-se muito do que acontecia antes. Então, cada vez mais trabalhando em cima de quê? Do parto humanizado, independente da via. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente deixar, importante, o pré-natal. Fazer o acompanhamento do pré-natal, fazer as consultas, independente se é com o médico obstetra, mas com a enfermeira obstetra, com uma pessoa qualificada para dar toda aquela assistência, aquela capacitação. Por quê? São semanas em que nós vamos chegar naquele momento único. E na hora que você chega, aquilo ali você já tem mais ou menos uma definição do que seria melhor para a parturiente e para o neném. Sim. Então eu falo que esse acompanhamento é muito importante. O pré-natal. Você vai preparando a pessoa Preparando. Ela não vai ser surpreendida, mas surpreendida, ela já tem um acompanhamento adequado. E eu falo muito com as minhas pacientes, eu chamo as minhas pacientes de barrigudinha, algumas devem estar até assistindo. Eu falo, barrigudinha, você está assistindo na televisão com o marido lá, assistindo no final de semana um programa de televisão? Anota. Outro dia, só para contar para vocês um caso, uma paciente falou assim, doutor, eu estou com vergonha de falar com você. Eu falei, o que foi? Eu tenho uma dúvida. Eu estava assistindo a televisão, me deu dúvida se eu podia tomar Coca-Cola. Eu falei com ela, é importante. Não é o fato da Coca-Cola, mas você trazer as dúvidas simples. Não é a Coca-Cola que vai trazer algum mal. Mas isso demonstrando para quem está assistindo exatamente esse acompanhamento. Certo.
para a gente chegar lá na frente com tranquilidade, a paciente chega tranquila ao hospital, independente se vai ganhar com a equipe que está fazendo o pré-natal ou se ela vai chegar na maternidade, ser assistida hoje por uma equipe que está de plantão, de prontidão para dar toda a assistência. Isso é muito importante. Entendo. Eu queria perguntar para o senhor, quando você comentou, falei, senhor, você falou para eu chamar de você. Você comentou, às vezes a paciente chegava e falava, eu queria cesárea. Quem escolhe o parto? A paciente, ela pode? Sim, ou isso sim. é algo que o médico ele vai observar aquilo que é melhor? Na verdade, o que acontece? A gente, nós médicos, a gente vai passar para a paciente qual via de parto para ela seria melhor. Sim. Olha, você tem total condição de ter um parto via vaginal, ou seja, um parto normal, melhor dizendo. Tá? Mas você virar para mim e falar assim, doutor, eu não quero, é um direito seu, é um direito de escolha. Sim. Então, existem regras, existem normas para que a gente possa interná-la naquele momento adequado. Sim. Tá? A gente não antecipa porque você quer parto cesárea. Entendi. A gente tem que deixar o seu organismo agir e quando é o período certo, correto, de acordo com as normas que existem hoje, que regem nos hospitais, a gente pode internar e fazer o parto cesárea. Porque é um direito de você, como mulher, como gestante, como parturiente naquele momento. Entendi. E você pode tirar suas dúvidas aqui. Aproveita, manda sua pergunta, manda por escrito, coloca o seu nome ou o nome da sua cidade. Doutora, antes de começarmos aqui, a gente já tinha recebido uma pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é Camila Aragão, moro em Belo Horizonte. Em 2017, grávida de quase 41 semanas, com 1 centímetro de dilatação, tive um parto de risco. Por ficar insistindo no parto normal, fui submetida a uma cesariana de urgência. O atraso no parto me levou a uma pré-eclâmpsia grave, evoluindo para uma síndrome de HELP? É isso? Síndrome de HELP é um fator complicador de uma pré-eclâmpsia. Sim. Já tinha... Eu vou ler aqui o que está, se tiver alguma expressão errada, não tem sei. problema. Já tinha mecônio na minha bolsa. O que seria o mecônio? Seria aquela criança que está dentro da barriga e ela faz, vamos dizer, um cocôzinho dentro da barriga. Mas isso entendi. aí não é indicação absoluta de que tem que ser operado. Existe mecônio fluido, mecônio espesso, acompanhamento com a cardiotocografia. Existem algumas coisas que a gente utiliza, tá? Algumas coisas externas que a gente utiliza que a gente consegue acompanhar. Entendi. E aí ela disse que ela já tinha mecônio na bolsa e o líquido estava baixo. Passou 3 dias na UTI, a filha dela e ela, né? Ela fala que elas sobreviveram sem sequelas por milagre. Vamos pegar essa situação aqui. Primeiramente, Camila, essa história sua, graças a Deus, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que assim, ela teve um final, feliz. Graças a Deus, feliz. Gente, obstetrícia é isso, né? Obstetrícia é isso. É difícil a gente julgar Sim. um caso Sim. Que ela estava com 41 semanas, pela história, pelo que eu entendi, ela foi internada, foi um parto que foi induzido e por alguns fatores evoluiu com alteração pressórica, que isso pode ocorrer em qualquer paciente. Sim. Então, alguns pacientes que têm alguma predisposição a ter esse aumento. Em qualquer tipo de parto. Sim, tanto o parto normal quanto o parto cesariano, sim, é um fator que pode acontecer. E o caso dela, que é um fator que a gente tem que falar, ela evoluiu com uma complicação mais grave ainda, que é a síndrome HELP, que é grave. A síndrome HELP? São alterações no exame de sangue, dos níveis pressóricos, que é um fator bem complicador e bem grave. As plaquetas caem, são vários nomes, normativas técnicas. Certo. E que realmente, por isso, eu acredito que ela deve ter ido para o CTI, tá? Fez o acompanhamento no CTI e, graças a Deus, evoluiu. Sim. Agora, assim, não tem como a gente saber o que realmente aconteceu. O importante é que, pelo que eu entendi, teve o parto, independente de ter sido via... Ela falou que foi parto via cesárea, mas o importante, que eu deixo claro para você, é que evoluiu bem, graças a Deus. A HELP é um fator complicador grave, entendeu? Mas foi bem sucedido, isso é importante. E a gente analisar o caso, assim, só com esses pontos é um pouco difícil, mas o importante é que teve um bom sucesso. No caso, quais os tipos de anestesia que existem? Hoje existe algumas anestesias. A gente tem aquilo que eu havia dito anteriormente, que é a natural, Sim. que é banho,
a paciente controlar, ela está em fase ativa de trabalho de parto, Sim. ela fazer o controle da respiração. Isso ajuda muito. Isso ajuda a controlar as dores, a massagem, a própria acupuntura. Isso eu estou falando de métodos naturais. Sim. E a gente existe a raquianestesia e a peridural. Sim. Como que é feito uma, como que é feito outra? Normalmente, para parto normal, utiliza-se a peridural, mas pode utilizar também a RAC, tá? Por que a peridural? Porque coloca-se um fiozinho que é chamado de catéter, as pacientes que estão assistindo vão ver, que coloca aqui na coluna e fica um fiozinho aqui, Sim. aonde o anestesista, o médico anestesista, ele pode fazer infusão de medicamentos. Doutora, eu estou sentindo dor, está doendo. Ele vai lá e faz o quê? Incisão. Desculpa, não é incisão. Injeção de medicação, na qual a paciente vai parar de ter dor. Ok. Já a raquianestesia, ele não tem esse fio. Sim. Normalmente ela pode ser usada na cesariana e no parto normal também. A paciente está quase nascendo, ele pode fazer uma RAC, que a gente chama de uma RACzinha baixa, bem leve para É a relaxar. RAC que você não pode mexer ou é a peridural? Não. Que eles falam que é perigoso. Isso aí, na verdade, tanto uma contra a outra, a paciente ela tem que ficar na Não posição, pode evitar de movimentar, Ok. tá? Porque tem uma agulha que vai intramedular, então assim, evita. Sim. Mas tanto a RAC quanto a peridural são anestesias que são utilizadas tanto no parto vaginal quanto no parto cesárea. Existem algumas pessoas, por exemplo, que não podem com uma ou existe até uma, tipo, uma Sim, intolerância, eu uma tive resistência, isso? uma paciente que ela tinha sido submetida a 2 anestesias, RAC anestesia, e evoluiu com a gente chama cefaleia pós-RAC. Nesse caso, foi optado, por isso que eu falo, é importante a consulta pré-anestésica. Mudou-se muito. Então, a paciente passar pelo anestesista, onde ela vai ser toda orientada, o anestesista vai deixar de forma clara e objetiva quais tipos de anestesia, qual anestesia vai ser mais indicada para você. Por exemplo, essa minha paciente passou pelo anestesista, o anestesista falou, nós vamos ter que fazer uma peridural. Sim. Existem algumas pacientes que têm pino na coluna, então tem um tipo de anestesia. Às vezes, até anestesia geral, eu nem falei, mas existe anestesia geral também, que é aquela que é feita via venosa, onde a paciente ela é entubada. Certo. Existe isso também, entendeu? Eu não falei porque a gente está falando mais de RAC, Sim, mas sim. existe anestesia geral também, em alguns casos específicos, entendeu? Então é importante passar pela consulta pré-anestésica, antes de qualquer procedimento cirúrgico, independente se é parto, qualquer procedimento cirúrgico. E só para a gente fechar assim, a gente poderia dizer que hoje a medicina ela tem buscado garantir aí esse bem-estar da mãe e do bebê? Sim. A medicina evoluiu muito, a gente tem percebido cada dia a medicina, os estudos, as próprias medicações e eu volto a falar, a paciente fazendo um pré-natal adequado, bem acompanhado, independente com quem seja, o médico obstetra, o clínico às vezes não tem, ou o enfermeiro obstetra, acompanhando, a gente tem uma chance de ter um sucesso muito maior. Tem até... Eu ia até tentar, mas quem está mandando é a do Paraguai, é Jussara. Mas ela escreveu, Jussara, eu não entendi muito não. Porque ela escreveu metade assim, Em espanhol, tá metade portunhol, metade... algum bebê acaba, deve ser, se virando na hora de ter. Ela deve estar querendo dizer... E aí, tipo assim, que dificulta os médicos a realizarem o parto normal e aí exigirem a cesariana, se isso pode acontecer na hora. Não, na verdade... Eu acho que é isso que ela está querendo... Eu acho que eu entendi mais ou menos o que ela quis dizer. Deus abençoe, Jussara. Em relação ao que ele havia dito anteriormente, que o primeiro dele foi parto normal e o segundo foi cesárea. Sim. Então, pelo que eu entendi, é que se o neném estiver com os pezinhos para baixo ou assentado, que é dito parto, feto, apresentação pélvica, isso não é contraindicação absoluta. A gente fala assim, não tem que operar. Não. Mas
a gente preconiza segurança para a paciente. Sim. Um parto pélvico exige que um obstetra tenha uma experiência maior em relação ao parto pélvico. O que é o parto pélvico para algumas pessoas que estão assistindo? Aquele que o nenenzinho vem com os pés ou com a própria bumbum, ou de bumbum, aquele famoso parto de bumbum. Sim. Então existe uma experiência maior em relação a isso do obstetra para conduzir esse parto por essa via. Então deve ter sido isso. Doutora, você vai ter que voltar mais vezes aqui. Foi um prazer Foi participar. muito pouco tempo para tanto conteúdo. Foi um prazer poder participar do seu programa. Espero poder ter acrescentado muito a todos os telespectadores. Uma honra para a gente tê-lo. Volte sempre, o De Tudo Pouco está de portas abertas. Muito obrigado.